Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um quadro de estudo. Estamos gravando aí uma série Alimentação e Espiritualidade, estudando alguns trechos, capítulos do livro Curando a Alma, obra que estamos lançando este ano pela editora Frei Luiz, né? Se você desejar adquirir a obra, entre em contato conosco com o telefone na descrição do vídeo. E hoje vamos estudar o capítulo 11, que traz uma temática muito interessante, o segundo cérebro. Você já ouviu falar no que é o segundo cérebro e a importância dele? Então nós vamos ler aqui um pouco para apreendermos esse conhecimento e refletirmos juntos. Alguns pesquisadores brasileiros descobriram que o intestino humano é muito mais que um órgão responsável pela digestão, absorção e excreção dos produtos da alimentação. Destaca-se nessa área o médico e pesquisador brasileiro Dr. Hélio Póvoa, autor do livro O Cérebro Desconhecido. Póvoa é um dos maiores especialistas na área de nutrição e bioquímica do Brasil, ex-aluno de Linus Pauling, pesquisador norte-americano que recebeu o Nobel de Química em 1954. Dr. Hélio Póvoa trouxe para o Brasil a medicina ortomolecular, é membro da Academia Nacional de Medicina, pesquisador da Fiocruz e professor visitante de nutrição em Harvard. No livro citado, ele esclarece como o sistema gástrico afeta nossas emoções. Então aqui já vamos adentrando um campo interessante, né? Como que o organismo físico, parte do organismo físico pode afetar, desarticular o nosso emocional. Regula nossa imunidade e funciona como um órgão inteligente. Segundo o Póvoa, o intestino produz 90% da substância que promove em nós a sensação de bem-estar. Vou repetir essa informação. O intestino produz 90% da substância que promove em nós a sensação de bem-estar, a serotonina, além de concentrar 80% do potencial de imunidade do nosso organismo e ser o principal produtor do hormônio de crescimento. Então veja bem, 90% da produção da serotonina, que é a enzima do bem-estar, produzidos no intestino. Então, um intestino que não está equilibrado vai afetar totalmente o nosso emocional, o nosso bem-estar, a nossa sensação de alegria, né? O intestino apresenta uma grande rede de neurônios, denominada de sistema nervoso entérico, onde se processa a produção de vários hormônios e neurotransmissores. Daí dizer que o intestino é o segundo cérebro. Há neurotransmissores, né, que atuam no trato gastrointestinal e também interagem com o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. A serotonina é um desses hormônios conhecida como o hormônio do bem-estar e da alegria. A pessoa, por exemplo, que tem o intestino muito preso, ela não vai ter bom humor, não vai ter alegria. Ou o intestino muito solto, né? Evacua muitas vezes por dia, vai ter problema também nesse setor. Muitas pessoas que não podem se alimentar de farinha de trigo e aí evacuam além da conta, podem desenvolver um estado de até depressivo, né? Então o intestino precisa ser cuidado. Ela é formada a partir do aminoácido triptofano, que é encontrado em alimentos como o leite, o peixe, bananas, amendoim, tâmaras secas e a carne. Para os estudiosos, a glândula pineal produz um pouco desse hormônio, mas 90% são produzidos no intestino quando o bolo alimentar entra em contato com ele, pois as contrações intestinais
que são responsáveis pela motilidade do bolo alimentar, são estimuladas pela serotonina. As pesquisas demonstram que a serotonina produzida no intestino também atua no campo cerebral. Isso é verificado em pessoas que têm constipação intestinal crônica e por esse motivo não conseguem produzir uma boa quantidade dessa enzima. Essas pessoas normalmente apresentam alto nível de irritabilidade, propensão à depressão e, quando mulheres, ampliação dos sintomas da TPM. Então, a pessoa que tem um intestino irritável, evacua demais, né? Não consegue fazer ali todo o processo dentro de um padrão de normalidade, não vai produzir, não vai ter a quantidade de serotonina para ter tranquilidade, para se sentir bem. Então, precisamos cuidar do ser humano como um todo. Daí a proposta do livro ser uma proposta holística, né? Caminhos para a conquista da saúde integral. Então, a gente busca esse campo, o todo, o equilíbrio do todo. Às vezes, um terapeuta, um psicólogo está tratando de uma pessoa no campo emocional, as emoções, uma depressão, e a pessoa pode estar tendo um problema intestinal, né? E isso está reverberando no seu todo emocional. Daí a necessidade de olhar o ser humano como um todo. Outro dado importante é que a serotonina é a precursora da melatonina, um outro hormônio considerado o antioxidante mais poderoso do organismo humano, responsável por reparar os danos causados pelo estresse e a ação dos radicais livres. A melatonina é produzida durante o sono profundo. Isso significa que não ter um sono de qualidade, uma noite realmente de descanso e refazimento, acelera o nosso processo de envelhecimento. Mas para que a melatonina seja produzida, é fundamental que haja quantidade suficiente de serotonina no organismo. Então, um hormônio depende do outro. E se você não produz serotonina na quantidade necessária, você não terá melatonina. E para isso precisamos de ingerir uma quantidade suficiente de triptofano e ter um bom funcionamento intestinal. O equilíbrio da flora intestinal é outro ponto significativo quando falamos de saúde e bem-estar. Para garantir uma boa manutenção da flora intestinal, devemos consumir alimentos como aveia, cenoura, polpa de maçã e iogurtes, que favorecem o crescimento das bactérias desejáveis, e evitar o excesso de açúcar e farinhas refinadas. Já falamos nos vídeos anteriores sobre o açúcar, farinha de trigo, né? Outra medida importante é a correta hidratação do organismo, que abordaremos no próximo capítulo. Muito bem. Então está aí mais um vídeo para a gente refletir, né? Cuidar da nossa alimentação, cuidar do intestino, porque ele também tem a ver com o nosso emocional. E se nós não atentarmos para isso, podemos carregar aí um mau humor, uma irritabilidade exagerada, porque nós não estamos, de fato, equilibrados do ponto de vista holístico, do ponto de vista global da saúde como um todo, ok? Se não assistiu os vídeos anteriores, assista-os, depois continue aí assistindo os vídeos que vamos continuar gravando, ok? Compartilhe, deixe um comentário se você está gostando, né? E adquira o livro, vou colocar o telefone aí na descrição para vocês pedirem a obra, ok? Muita luz e muita paz.